Foi a Igreja Católica que criou a doutrina da Trindade e adulterou todos os textos da Bíblia para afirmar. Então você tem Mateus 28, 19 na sua Bíblia. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, adulterada pela Igreja Católica Apostólica Romana, e vou abrir aqui. Em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Todas as traduções são adulteradas. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Não tem documento nenhum para provar isso, mas ele foi escrito em hebraico. Ok. Tá ok. Todos foram adulterados. Não faz esse negócio adulterado. Eu odeio. Páginas adulteradas. Aqui nesse texto aqui fala o seguinte: ide, pois, e fazei discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma adição da Igreja Católica. A Igreja Católica adicionou. Você pode pegar na Bíblia de Jerusalém, você pode pegar em todas as traduções, todos os manuscritos gregos adulterados pela Igreja Católica. Você vai ver. E a doutrina da Trindade foi criada pela Igreja Católica. É osso. Quando você tem lá Tertuliano citando o termo Trinitas, por exemplo, no final do segundo século, início do terceiro, final do segundo século, claro que a gente não entende muito bem o que ele queria trabalhar por Trinitas, mas necessariamente você já começa a encontrar rastros de crença trinitária, de uma crença trinitária, no período inicial da igreja. Né? Afirmar que a Igreja Católica adulterou todos os manuscritos da Bíblia, eu acho que um questionamento assim, é uma afirmativa infundada em fatos. Falar que o Novo Testamento foi escrito todo em hebraico também é uma outra afirmativa que carece de fontes. Porque eu posso provar para você, eu posso te mostrar todos os documentos gregos, né? Datados desde os papiros do primeiro século, do segundo século, até o século XV, século XIV, século XV, documentos, manuscritos escritos, né, em grego do Novo Testamento, desde o segundo século até o século XV, copiados. E nenhum deles está em hebraico. Meu. Então, quem afirma que o Novo Testamento foi escrito em hebraico, ele tem que mostrar um documento. Aí eles vão te mostrar uma tradução feita na Idade Média por um rabino, se eu não me engano. E aí não é um documento hebraico do século I. A cópia mais antiga que você tem do Novo Testamento é em grego. A cópia mais antiga que você tem do Antigo Testamento é hebraico. Então, não preciso nem dizer no tocante a isso. Que a doutrina da Trindade foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Voltemos a Tertuliano. Tertuliano utilizou o termo Trinitas. Você já começa a conseguir rastrear essa crença trinitária já no final do segundo século. Alguns historiadores vão criticar, né? Mas, por exemplo, eu entendo que a Igreja Católica, e pelo que eu li também na apostila, na minha apostila de introdução à história e história das religiões, lá introduz a Igreja Católica nascendo a partir de Constantino, a estruturação da Igreja Católica a partir de Constantino. Alguns vão dizer que você consegue rastrear o surgimento da Igreja Católica antes. Mas, essencialmente, politicamente falando, né, você tem a formação da Igreja Católica ali. Até então você tinha uma igreja primitiva, né, que ela se molda e dali sai a Igreja Católica Apostólica Romana também. Então, a gente segue por aí, bola para frente. Então, só que você tem esse estabelecimento século IV. Século IV. Você começa a buscar resquícios da Trindade antes. Eu li um livro onde o cara criticava Mateus 28, 19. E ele, no próprio livro, porque eu não tenho o livro aqui porque eu peguei emprestado, mas no próprio livro o cara afirma
que tem um documento do primeiro século que traz o termo trindade para Mateus 28:19, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que traz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cara mesmo afirma um documento que vai contra o que ele está tentando provar. E ele mesmo afirma, olha, você já tem resquícios da crença antes do século IV. Né? Resquícios da possível crença na trindade antes do século IV. Então, como é que eu vou falar que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que criou a doutrina da trindade, se você tem resquícios antes da própria formação da mesma? Né? Como é? Explica para mim. Tá meio contraditório isso, não? Muito contraditório. Eu acho que a gente precisa rever essa explicação aí, né? A gente precisa rever. Então, às vezes as pessoas vão falar que Mateus 28:19 não consta, né? Porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em hebraico, sem base documental. Vão falar que foi a Igreja Católica que fundou, aqueles caras que odeiam a Igreja Católica a todo custo. E aí você fala, não, mas peraí, vamos lá, vamos ver documentalmente. Né? O interessante é que você vai pegar vários críticos textuais, a grande maioria dos críticos textuais, e eles não questionam a autenticidade a autenticidade de Mateus 28:19, por exemplo, que tem sido um verso muito atacado. Tem sido um verso muito atacado. Só que, cara, vamos lá, se você questionar, fala, olha, Mateus 28:19 não serve para estar na Bíblia porque ele defende a doutrina da Trindade, você está cometendo um erro grave, que é por causa da doutrina da Trindade. Primeiro que Mateus 28:19 não está falando de Trindade. Lá fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá está falando, dando uma forma batismal. Não está definindo a doutrina da Trindade. Tanto que você vê esse verso na tradução do Mundo tranquilamente. Por quê? Se fosse então tão trinitário isso aí, Mateus 28:19 tinha sido arrancado da tradução do Mundo. E a tradução do Mundo não fez isso. Por quê? Porque consta em todos os manuscritos gregos. Consta nos manuscritos gregos mais antigos. É um verso que tem atestação. Agora, se a gente vai interpretar ele de acordo com a Trindade, aí a gente já conversa para outro ponto. Mas um erro muito cometido por essas pessoas que dizem que Mateus 28:19 não consta a quarta Trindade, eles têm um problema muito sério, que é de colocar a doutrina acima do texto. Eu não creio, então esse verso não pode existir. E, cara, quando você coloca uma crença acima do texto bíblico, eu acho perigoso. Eu acho perigoso. A gente discutir se trindade ou não é uma coisa. Agora, eu dizer que um verso bíblico não existe na Bíblia por causa da Trindade é um erro muito crasso. Porque eu não creio na Trindade, esse verso não pode existir. É um erro crasso, porque você está colocando a sua crença acima das Escrituras. E eu, como protestante, eu entendo que as Escrituras é que definem minha crença, e não minha crença que define as Escrituras. Então, essas pessoas elas cometem um erro muito crasso. Ah, Adolfo, e os defensores da Coma Joanina? Tá bom. Me mostre um crítico textual que defenda como a Joanina. Me mostre um crítico textual majoritário ou um crítico textual eclético, hoje, atualmente, que defenda como a Joanina. Você não tem. Você tem um ou outro defensor do texto Receptus aí que vai defender a Coma Joanina com unhas e dentes. Tá? E também incorre no mesmo erro. Vai defender um verso na Bíblia porque ele dá suporte para uma doutrina. E isso é um erro. Você não pode defender uma doutrina, não pode defender um texto com base numa doutrina. Você tem que defender uma doutrina com base no texto. Se o texto não é autêntico, você não pode defender. Então, como a Joanina, né, aquela parte que são três que testificam no céu, né, o Pai, o Espírito e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três dão testemunho. Essa passagem entre o verso 5 e o verso 8, o verso 7 e o verso 8 da Coma Joanina, final do verso 7 início do verso 8, ela é uma omissão latina. E você não vai ter nenhum crítico textual defendendo ela. Isso eu já falei várias vezes aqui no meu canal. Então você não pode defender. Então não pode ser usado isso na nossa conta. Ah, porque a Coma Joanina foi inserida lá para defender a Trindade. Mas nenhum teólogo hoje defende a Coma Joanina. Nenhum teólogo de peso defende ela. Nenhum crítico textual de peso. Nenhum que compare manuscrito grego, que trabalhe com acesso à informação manuscritológica do Novo Testamento, vai defender essa leitura. Você vai ter alguns defensores do texto recebido apenas. E eles incorrem no mesmo erro, de defender um texto por causa da sua doutrina, da doutrina trinitária. E isso é um erro. E aí você volta
para Mateus 28,19. Então eu dizer que Mateus 28,19 não consta na Bíblia porque eu não creio na Trindade, é o mesmo erro que o trinitário está cometendo. Alguns trinitários cometem ao defender a Coma-Joanina. Então são erros que têm que ser evitados. Tem que ser evitados. A pergunta é, Mateus 28,19 tem atestação em quais manuscritos? Grande maioria. Manuscritos mais antigos. Você tem documentos, né, como Didaquê, você tem pais da igreja que atestam. Antes, mesmo ali, final do segundo século, início do terceiro século. Você tem evidência histórica. Então você tem que levar em consideração isso. Tá? Mas voltando lá, foi a Igreja Católica que criou a doutrina da Trindade. Não, a doutrina da Trindade, ela também consegue ser buscada, consegue ser rastreada antes de uma formação, de uma estruturação católica apostólica romana como a gente conhece hoje. Antes. Então, é só colocar um pouquinho a cabeça para funcionar e estudar um pouquinho de história, estudar um pouquinho de manuscritologia bíblica. Porque se você sair falando coisas aí sem ter base manuscritológica, você vai cometer um equívoco tremendo. Um equívoco tremendo. E nós temos que evitar esses equívocos. Né? Você tem a doutrina da Trindade sendo sistematizada melhor, sendo compreendida melhor ao longo da história. Isso é fato. Cristologia, né? Você vai ter cristologia envolvida nisso, Trindade envolvida nisso. A própria questão do Novo Testamento também, qual livro é inspirado ou não, você tem uma melhor compreensão ao longo do tempo, só que essa discussão ela se finalizou no século XVI, cara. No século XVI, no Concílio de Trento, né, o cânon bíblico, e a mesma coisa você vai ter para outras doutrinas, elas vão se fixar, elas vão se organizar, elas vão ser sistematizadas ao longo do tempo. Por que, Adolfo, isso acontece? Porque, meu amigo, a igreja cresce. Aí você tem pessoas preocupadas, mas o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é heresia, o que não é heresia, vamos lá. Heresia é o que é doutrina, o que não é. E aí os caras começam a estudar. Aí você vê alguém falando, não, mas peraí, Jesus não é Deus. Aí você tem a treta ariana. E aí, não, Jesus é um ser criado. Jesus é um ser criado, não. Aí os caras vão lá, se reúnem para fazer um concílio. Então, o próprio concílio demonstra a busca pela compreensão de determinados temas. É claro que ao longo da história, alguns temas vão ficar mais claros. Outros não. Por exemplo, você vai ter aí a questão da própria visão do céu e de inferno, que a gente tem mais ou menos hoje, ela vai surgir lá para o século VIII, século IX. Até então você tinha pais da igreja, teólogos, com visões diferentes acerca de acontecimentos do céu. Se você morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Se você morre, ficando lá no estado intermediário. Você tinha essa discussão ao longo da história. Por quê? Porque aí os teólogos vão tendo tempo para trabalhar a doutrina. Qualquer pessoa que forma uma igreja, ela forma a primeira igreja, né? Mas chega num dado momento que ela fala assim, opa, peraí, o governo está me pedindo aqui para mim falar minhas crenças. Ou outras igrejas, para reconhecer a minha igreja como uma igreja, eu preciso formatar as doutrinas. Então, peraí, essa igreja ela é pentecostal? Então ela crê no dom de línguas ou não? Ela é dispensacionalista ou não? Aí o cara faz o quê? Ele se reúne com os teólogos dele, o presidente dessa igreja se reúne com os teólogos dele e colocam e começam a construir um corpo doutrinário. Qualquer igreja se forma dessa forma. A igreja adventista foi assim, pessoas se reuniram e enquanto elas se reuniram, elas começaram a discutir doutrinas. E aí surgiu a igreja adventista. Você tem a mesma coisa com os batistas, com os luteranos, com os calvinistas, com os arminianos, com os metodistas. Num dado momento, eles tiveram que sentar e falar, não, peraí, no que a gente crê, no que a gente não crê. Né? E a mesma coisa você pode remontar no cristianismo primitivo. Uma hora eles tiveram que sentar e falar, não, mas peraí, tem um problema na igreja tal. Paulo teve isso. Paulo foi lá, fundou a igreja em Corinto. O que aconteceu? Lá em Corinto tinha nego que não estava acreditando na ressurreição de Cristo. Paulo vai lá e escreve 1 Coríntios 15 para falar, para explicar para eles. Falou, ó, tá vendo aqui, ó. Então fala, a igreja católica criou a doutrina da Trindade. Me perdoe o vídeo longo. É um pouco de desconhecimento da estrutura da própria doutrina, de como se forma a doutrina ao longo do tempo. Né? Eu não estou aqui embasando a doutrina nas Sagradas Escrituras ou na tradição, só estou mostrando para vocês o princípio por onde vocês vão ver.
E o que acontece? Os caras começam lá, peraí, vamos estudar então aqui a pessoa de Cristo. Opa, Cristo aqui se coloca como Deus. Enarqueno, hologos, kai hologos, prostanteon, kai teos, hologos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o cara vai lá para 1 João 5,20, bate o olho e fala, peraí, o verdadeiro Deus, Cristo Jesus. O cara olha no texto grego, estou falando ali um teólogo do 2º século, 3º século, 1º século. O cara fala, mas peraí, aqui o texto está falando que Jesus é Deus. Opa, peraí, o Espírito Santo tem atributos de eternidade. O Espírito Santo tem caráter, o Espírito Santo age no coração das pessoas. Peraí, o Espírito Santo tem atributos divinos. Cristo tem atributos divinos. Deus tem atributos divinos. Como é que eles vão definir tudo isso? Trindade. Ora, porra. Trindade. E porventura, logo a igreja que se estrutura da maneira como nós conhecemos, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o cara olha lá no batismo de Jesus. Opa, Jesus foi batizado. Lá tinha Jesus sendo batizado. Você tinha o Espírito Santo descendo em forma de pomba, né? Como uma pomba, comparada a uma pomba. E você tem o Pai falando dos céus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí daqui a pouco o cara bate lá em Mateus 28, 19. Fala, opa, Jesus falando aqui, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa, então temos aqui um batismo, né, os três no batismo de Jesus, né, o próprio Jesus estava no batismo dele. É impossível batizar um cara sem ele estar lá. Você tem depois o próprio Jesus falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem textos apresentando a divindade de Cristo. Você tem textos apresentando a divindade do Espírito Santo. Não, mas tudo isso, todos esses documentos escritos no 1º século, pelos próprios apóstolos ou por discípulos de segunda geração. Aí vem um cidadão e fala assim, a Trindade passa a existir a partir da Igreja Católica. Ou é uma invenção da Igreja Católica. Não, peraí. Existe a sistematização da fé, a sistematização das crenças. E isso leva tempo. A Igreja Adventista, por exemplo, é a igreja qual eu frequento, ela levou tempo para começar a mostrar, nós cremos nisso, nós não cremos naquilo. Levou tempo. Até então você teve fortes embates dentro da Igreja Adventista. Não foi uma pessoa que chegou lá e estabeleceu, não. Aí hoje você tem, por exemplo, o Nisto Cremos, que é um livro resumo das 28 crenças do Adventismo, sobre inferno, sobre morte, sobre sábado, sobre Santa Ceia. Isso aqui é um livro publicado novo, ele é recente. Ó. Deixa eu pegar aqui, o livro foi publicado em inglês em esse aqui foi de 2008, essa tiragem é de 2008. Mas o livro, essencialmente, ele é de... Deixa eu ver aqui. Esse livro, ele é recente, cara. Tipo, a Igreja Adventista de 1800 e pouquinho. Esse livro vai ser da década de 80, de 90, né? L. Grellman, tradução L. Grellman. Se ele de 2008, ele foi publicado antes, né? Cara, eu nem sei quando que foi publicado, mas isso aqui é bem recente, cara. Entende? Levou quanto tempo? A Igreja Adventista, por exemplo, para começar a declarar. Ó, a Igreja... Só para finalizar. A Igreja Adventista da Reforma, que surgiu em 1918, ela declarou a crença na Trindade mais claramente, mais abertamente, primeiro que a Igreja Adventista. Por quê? Porque esse ponto estava em discussão. Já era fechado? Já era fechado. É só você ler o livro A Trindade de Woodrow Wilson e lá ele explica esses detalhes aí bem interessantes. Então você tem a discussão dentro da igreja em si, de uma igreja em si. Por exemplo, eu citei o exemplo da minha. Você tem uma sistematização das 28 crenças bem posterior ao surgimento da própria igreja. Por quê? Porque a igreja precisou falar para as outras pessoas, para as outras igrejas, falar assim, olha, nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Né? Você tem isso em 1950 com o livro Questões sobre Doutrina, né? A igreja de teólogos adventistas começam a conversar com teólogos de fora, falam, nós cremos nisso, nós não cremos naquilo. Você pode remontar isso para a igreja primitiva também, porque a igreja primitiva você tinha os teólogos, você tinha o bispo de Roma, você tem o bispo de Cartago, você tem o bispo de não sei da onde, e eles falam, opa, peraí, temos um problema em tal local, vamos lá resolver. Opa, tem cara que está falando que Jesus não é Deus aqui, tem cara falando que Jesus é criado. Como é que é? O que diz os documentos antigos? Aí os caras vão lá nos códex gregos, olha lá na Bíblia, opa, Mateus 28, Mateus não sei o que, tá falando isso, opa, mas junta lá. E aí surge um negócio chamado teologia sistemática. Teologia sistemática.
Aí você fala assim, Adolfo, o que é teologia sistemática? É a sistematização das doutrinas. Então, teologia sistemática surge a partir daí. A partir do momento que você tem pessoas pensando diferente, e aí eles tentam buscar um entendimento. E aí o que os caras acham? Acham lá na Bíblia, não acham um verso específico, mas eles acham um conceito chamado de conceito trinitário. Ou muito conhecido pelo pessoal aí fora, trindade. Você tem lá Deus no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, falando que ele é o salvador do povo dele. Aí você chega no Novo Testamento, tem Jesus falando, eu sou o salvador. Opa! Então Jesus e Deus são a mesma pessoa. Aí Jesus fala lá em João, eu e o Pai somos um. Aí um discípulo chega e fala, Jesus, me mostra o Pai. Eu falo, rapaz, eu tenho andado com vocês quanto tempo? Quem vê a mim vê o Pai. Aí os caras falam, louco, cara! Então Jesus é Deus! Opa! E aí você tem a sistematização. Então os caras vão olhando com carinho, com o tempo, sistematizando uma crença, e eles chegam a essa conclusão. Você concorda com a Trindade ou não? Beleza. Mas falar que foi a Igreja Católica que inventou, não, cara. Você vai encontrar o conceito trinitário na Bíblia. Adolfo, me mostra. Cara, é só você pegar e estudar os livros sobre Trindade. Se você discordar da exposição dos caras, eu não posso fazer mais nada por você. Entendeu? E por aí vai. Mas aí você tem que olhar na história também. Como essa doutrina se desenvolve, como ela é melhor entendida. Né? E por aí vai. Então, assim, tamo junto, cara. Mas cuidado. Eu sei que tem trinitários decentes, pessoas que não creem na Trindade, que são pessoas decentes, pessoas honestas e que merecem todo o nosso respeito. Mas tem uns, cara, que nunca leram um livro de história da igreja, nunca leram um livro, nunca pegaram, acho que o Novo Testamento, estudaram a fundo e vêm falar que a Trindade foi criada por Roma, ou simplesmente ouve alguém falando que a Trindade foi criada por Roma, aí porque ele odeia Roma, tudo de Roma é ruim. Mano, esses caras a gente tem que mandar merda. Tem que estudar, cara. Tem muitos livros aí falando sobre Trindade, desenvolvimento de Trindade. Eu indiquei um aqui, o Wonder Whedon, Trindade. Tem livros aí que vão falar sobre Trindade, excelentes, entendeu? Sobre a doutrina da Trindade. E a gente tem que ter maturidade. Então, para você falar qualquer coisa, você tem que ter base. Tem que ter base. Não adianta ficar de mimimi. Não adianta ficar de chororô. Não adianta. Ai, eu odeio a Igreja Católica, então eu também odeio a Trindade e tal. Não, cara. E claro, sim, a Igreja Católica vê na Trindade um grande fundamento teológico deles. E qual é o problema disso? Se você pega no início da igreja, você já vai ter teólogos sistematizando ela. E a treta foi braba, você teve arianos, você teve gente que perseguiu, você teve gente perseguida por crer, né? Você teve gente perseguida por defender a divindade de Jesus. Atanásio foi um desses, foi perseguido por arianos, foi perseguido por antitrinitarianos, né? Os pais dos antitrinitarianos de hoje, Ario é o pai deles. E os arianos perseguiram Atanásio, que começou a trabalhar isso aí. Né? Não foi necessariamente a Trindade, mas foi na questão da divindade de Cristo. Ele foi perseguido, foi expulso do Império Romano umas 4 ou 5 vezes. Então, vamos com calma, gente, porque quando falamos de fé de pessoas, você tem pessoas perseguidas e pessoas perseguidoras. Eu pergunto, em tempos de poder, você faria o quê? Você perseguiria pessoas que pensam diferente de você? Como é que é? Porque eu sinto isso. Ah, você crê na Trindade, então se eu for o político da época, eu vou matar você. É assim que esses caras pensam. Hoje, não sabem diferenciar religião. Não sabem diferenciar história. Não sabem diferenciar. Opa, mas peraí, existe um conceito trinitário. Tanto que eu não falo. Eu mesmo falo, não existe um verso bíblico que afirme categoricamente a Trindade. Mas você vai encontrar um conceito trinitário. Você linka um verso com o outro e você chega num consenso. Você consegue chegar num consenso que existe a Trindade. Você tem uma correlação muito forte entre o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Essa relação é impossível de você negar. E isso eu entendo que é a Trindade. Essa relação, esse intrincamento, essa abordagem. Muitos vão falar que o Espírito Santo é o sopro de Deus, é o poder de Deus, é o Hadouken divino. Beleza, mas olha a relação que ele tem. Ele é um ser à parte
de Deus, é um ser que tem consciência e que está junto de Deus e que provém de Deus. Você tem Jesus, um indivíduo à parte de Deus, que conversa com Deus, que ora a Deus, mas ao mesmo tempo ele fala, eu e o Pai somos um. Um outro livro aqui, muito excelente, esse aqui, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, editora Vida Nova. E quem tiver indicação, indique aí no meu canal, cara. Sinta-se livre. Então, é isso. Desculpe aí esse vídeo longo, mas a gente precisa dar algumas explicações largas sobre alguns temas. Então, espero que tenha sido edificante esse vídeo. Não se esqueça, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta das minhas explicações, torne-se membro do meu canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, você vai ter acesso a lives exclusivas, e a gente vai conversando aí, meu amigo. A gente vai conversando e vai crescendo. E que Deus abençoe sua vida. Você é trinitário ou não, Deus abençoe sua vida. Para que a gente possa estudar as Escrituras e crescer e conhecer mais sobre Deus. Porque estamos falando de Deus. E Deus não pode ser compreendido pela mente humana. Por isso que alguns têm dificuldade de entender a Trindade, alguns têm dificuldade de defendê-la e outros têm dificuldade de compreendê-la. Entendeu? Mas a gente vai estudando e crescendo em Cristo, né? E esperando que um dia a gente possa estar juntos, né? Então é isso aí. Fica aí. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você gosta da minha abordagem, então me acompanha lá. Seja membro do meu canal, live exclusiva, né? Vamos ter live exclusiva, vamos ter vídeo exclusivo. Vamos crescer junto aí, cara. Me dá uma força e tamo junto.